A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vou colocar um áudio para vocês ouvirem agora aqui de um ancião que mandou para uma irmã para responder a pergunta dela por que muita gente está saindo da congregação, né? E ele mandou esse áudio para essa irmã, ele também mandou para outros irmãos, para outras pessoas, foi parar em grupos das redes sociais, né? Do que eu conheço em 2 grupos, né? E eu vou colocar esse áudio aqui para vocês ouvirem, certo? Esse ancião é dessa igreja aqui, Congregação Cristã no Brasil, Central de Belo Horizonte, Minas Gerais, certo? Isso aqui é Central de Belo Horizonte, em Minas Gerais. É aqui, que o nome dele é Jader Roosevelt Carvalho de Oliveira, ok? Eu lamento porque é um áudio que você vê que a pessoa realmente é alienado, né? Ele é devoto da CCB de coração mesmo, e ele fala coisas assim estarrecedoras e absurdas, como ele chega a insinuar que se a rainha de Sabá, aquela que foi visitar Salomão para ouvir ele, porque ouviu falar da sabedoria dele, ele disse que se ela estivesse aqui hoje, ela ia ficar encantada com a Congregação Cristã no Brasil, porque é a igreja mais perfeita na face da terra. E é daí para mais, não é exagero, certo? Então eu vou colocar o áudio aqui para a gente ouvir, né? E aí nós vamos fazer as nossas pausas, certo? Ouça o áudio aqui. Esse aqui é o ancião da Central de Belo Horizonte, o senhor Jader Roosevelt Carvalho de Oliveira. Vamos ouvir o áudio dele aqui, certo? Vamos orar, né, irmã Cris? Nos últimos dias vai acontecer muitas coisas, né? A palavra diz que muitos apostatarão da fé e também o amor de muitos esfriará. Eu vou fazer as pausas, tá, gente? Presta atenção. Ele está falando aqui que na palavra de Deus fala que muitos apostatarão da fé e o amor de muitos esfriará. Bom, primeira coisa. A fé, vocês têm fé na CCB? Se vocês têm fé na CCB, sua fé é contaminada e cega. Esse é um dos primeiros grandes problemas na Congregação Cristã no Brasil. Vocês têm fé na CCB. Por isso que quando as pessoas saem da CCB, vocês dizem que eles abandonaram a fé. A fé na CCB. Porque as pessoas que estão saindo, elas estão saindo para se aproximar ainda mais de Cristo. Eles estão procurando uma igreja onde se fala ainda mais de Bíblia, onde se estudem as Escrituras, porque eles querem saber mais sobre o Evangelho, sobre graça, sobre justificação, sobre fé. Entendeu? Você vê aqui o tamanho, né? A falta de noção. Você já viu, né? Aqui de início, que ele acha que a salvação, a fé, a graça, está toda dentro da CCB. Vamos ouvir, presta atenção. Mas essas pessoas que saem da igreja dizendo ter encontrado a verdade, se são movidas de um sentimento de ataque à igreja. São movidas de um sentimento de ataque à igreja. Você vê que a fala dele é totalmente desconexa, por quê? Ataque à igreja não é um sentimento, é uma ação. É uma ação. E o ataque que você diz são críticas. É lógico que você não vai falar críticas, porque críticas é leve. Você tem que falar ataque, para conotar que a pessoa está querendo fazer mal a vocês, né? Então, esse é o primeiro ponto aqui, né? Ou seja, são movidas de um sentimento de ataque. Não, nós somos movidos pelo Evangelho e a indignação de ter ficado tanto tempo na Congregação Cristã no Brasil, achando que estava numa igreja cristã genuína e não estava. Ou seja, o sentimento da crítica é de indignação. Certo, irmão? Vamos ouvir aqui. Se eles realmente tivessem encontrado o caminho da paz, eles não se levantariam com tanto ódio, né? Outro ponto aqui, meu Deus. Tem 2 coisas para falar. Um espaço tão curto da fala, eu tenho 2 observações para você ver que não dá para deixar rodar muito áudio. Olha só. Primeira coisa que ele não sabe, o caminho da paz não é paz com os homens, querido. Da onde você tirou isso? Você é ancião, você deveria saber.
Próprio Senhor Jesus Cristo falou, entre nós, os homens, ele fala, eu não vim trazer paz, mas espada. E eu digo que a partir de agora estarão 5 de uma casa, serão 3 contra 2, 2 contra 3, porque o evangelho, ele entra e ele causa essa separação entre as pessoas e essa divisão. A verdade já começa a incomodar aqueles que não estão na verdade. Esse é o primeiro ponto, e eu vou explicar para você a que paz a Bíblia se refere, que é a paz de Jesus Cristo. Jesus fala, eu não dou a minha paz como o mundo a dá. O que ele está querendo dizer com isso? A paz do mundo é paz com as pessoas, com os inimigos, viver absolutamente bem com todo mundo, elogiando todo mundo e todo mundo me elogiando também, né? Ou seja, dinheiro na conta, sem crise financeira alguma, saúde, essa é a paz do mundo. O mundo ainda pinta uma paz de você numa praia tomando água de coco, feliz da vida. Essa é a paz do mundo, mas não é essa paz que Jesus veio te trazer, querido. A paz que Jesus veio trazer é a paz com Deus. Porque o homem, quando peca, ele se tornou inimigo de Deus. Sabe o que é inimigo? A qualquer momento haverá uma guerra. Eu estou dando dentro da ótica inimigo. A qualquer momento acontece a guerra e aí eu, que sou menor, obviamente vou me dar muito mal. O homem, quando peca, ele perde a amizade de Deus, ele não tem mais a paz com Deus. E Jesus Cristo, quando morre, ele nos traz a paz com Deus. Hoje, meu querido, eu posso estar em guerra com o mundo inteiro, estando em paz com Deus. Eu sei que partindo daqui, estarei com Deus na sua glória. Então você acha que quando a gente fala, encontrei a paz do evangelho, agora eu vou ignorar as heresias que estou ouvindo, tá tudo bem, que as pessoas sejam enganadas e carregadas pelo diabo, eu não, afinal de contas eu tenho a paz. Ele acha que a paz, esse senhor acha que a paz é aquela paz de você andar com os olhinhos meio assim, e fazendo assim, paz, irmão, glória, louvado seja Deus, irmão. Ele acha que é essa paz, essa falsa aparência de piedade. Meu Deus, você vê, são anciões, pessoal, eles não sabem coisas básicas na Bíblia, o que é a paz de Deus, eles não sabem, e eles falam isso a toda hora, é a saudação da própria igreja deles, e eles não sabem o significado de paz com Deus. Vamos ouvir, segue. Contra a igreja, querendo de toda forma fazer proselitismo e destruir a imagem da igreja. Não, querido, quem está destruindo a imagem são vocês mesmos com as vossas práticas. Se o crítico estiver falando coisas que não existem na CCB, aí sim eles estão inventando para destruir a igreja. Agora, se o crítico está dizendo somente o que você fala e comparando com Bíblia e fazendo análise crítica, e se o crítico tiver razão, quem está destruindo são vocês, querido. São vocês. O prejuízo quem causa, tá? Eu vou usar uma linguagem figurada, é o ladrão, não a pessoa que está gritando, pega o ladrão, ou a pessoa que fala, olha, coloca uma tranca aqui, senão o ladrão entra. Aí o ladrão entra e leva embora e fala, a culpa é sua. Por quê? Porque você falou que tinha que colocar uma tranca aqui. Se você acha que a CCB está sendo destruída, quem está destruindo são vocês, que estão atacando quem estuda a Bíblia. Vocês estão falando, há várias pregações, que palavra de Deus é o que sai da boca de vocês, não é a Bíblia. Que a graça é a igreja de vocês, que a obra de Deus é a igreja de vocês, que você vai falando nesse áudio. Aí ele vem jogar a culpa como o crítico estivesse inventando essas coisas. Vamos ver. Isso aí já mostra claramente o espírito que está neles, porque quem conhece a verdade não ataca a denominação. Olha aqui, ó. Olha, meu Deus do céu, ele está falando que olha só o espírito que está neles, irmão. Quem conhece a verdade não ataca a denominação. Eu te faço uma pergunta, senhor Jader, aonde que você leu isso na Bíblia? Aonde você aprendeu isso? Foi na denominação? Eu já vou entrar na Bíblia, mas antes eu vou falar aqui.
A CCB é a igreja que mais atacou as outras denominações. Existem tópicos de doutrina de vocês, de ensinamento de vocês, chamando as outras igrejas de sectários. De sectários. E agora vocês vêm dar uma de vítima. Você vem falar, não, porque estão atacando a gente, porque agora, né, se eles tivessem conhecido mesmo o evangelho, eles teriam paz com todo mundo, blá, blá, e vão falando essas coisas. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta. Então, Jesus Cristo, quando ele é a verdade, quando ele criticava e atacava os fariseus e falava mal dos fariseus, Jesus Cristo não falava mal, é mesmo. Chamar eles de filhos do diabo é falar bem? É elogio? É elogio? Não é elogio. Filhos do diabo, podres, ossos podres, enganadores, roubadores. Só tem um porém, querido. Tudo isso que Jesus estava falando era verdade. Então a culpa não é de Jesus, é das pessoas que praticam isso. Então esse seu discurso está querendo condenar até Jesus Cristo. Jesus Cristo, o maior pregador contra a heresia da igreja, o maior. Ele se levantou e apontou para aqueles que ensinavam errado e ensinavam tradições humanas. Lê lá, Evangelho de Marcos, capítulo 7, né? Jesus repreende a tradição dos anciões. Então, esse discurso de que ser cristão é ser pacífico, é aquele que faz a política da boa vizinhança, isso é conversa furada. Isso não é bíblico, isso é uma enganação diabólica, né? E isso é conveniente agora para vocês, que está tudo vindo às claras, como Jesus Cristo disse. Não há nada encoberto que não há de ser revelado. Vai lá para o cunheiro e todo mundo vai saber quem são vocês. Vamos ouvir, segue aí. Quem conhece a verdade, anuncia Jesus Cristo. Essas pessoas estão cheias de conhecimento teológico, mas não tem nenhuma virtude. Olha aqui. A virtude, primeiro é que a virtude eles inventaram esse negócio da virtude, que não tem na Bíblia. Mas ele está dizendo que essas pessoas têm conhecimento bíblico, mas não têm a virtude que nós inventou. Praticamente isso, né? Porque eu não vi lá na Bíblia assim, ó, e recebereis e sereis cheios da virtude. Não. E depois, quem sabe, o Espírito Santo. Eles fazem uma separação, tá? E ele vai falar, então, que essas pessoas estão cheias de conhecimento, né? Ou seja, ele critica o conhecimento, colocando abaixo dessa tal virtude. Mas receber essa tal virtude, que é esse sentimentalismo, que na verdade é isso, emocionalismo, eles são sensitíveis, eles são guiados por sentimentos dos seus corações, que a própria Bíblia fala, cuidado com o seu coração, ele é enganoso. Ele é enganoso, a Bíblia está advertindo, não se deixe levar pelas emoções ou pelos sentimentos, eles te enganam. Muitas pessoas são enganadas justamente pela parte emocional, ela é pega pelo... Você pode ver os vigaristas que existem, né? Quando eles vão dar um golpe a alguém, muitas das vezes é usada a emoção e o sentimento, e a pessoa é enganada. E o diabo faz a mesma coisa com o CCBano. Então ele está aqui fazendo um ataque. Cuidado, que essas pessoas aí, né, estão cheias de conhecimento teológico, mas não tem virtude alguma. Qual que é a virtude de CCBano, gente? Qual que é a virtude? É ficar fazendo... E ficar fazendo isso, ou ficar falando ali. Isso é algum sinal de que vocês estão no evangelho? Ou que estão fazendo as coisas certas? Só por Deus. Vamos ver isso aqui. Não tem nenhum dom. Se entregaram completamente ao raciocínio lógico e à razão humana. Então... entregaram o raciocínio lógico, que é a Bíblia, e a razão humana. Aí eles vão falar que a razão é humana. A razão bíblica é bíblica. Se a Bíblia fala Jesus é o único suficiente Salvador, Jesus é o único suficiente Salvador. Ponto final. Quem inventa a coisa são vocês. E aí vocês dizem, não, nós estamos na virtude. O que importa não é o estudo da Bíblia. O que importa é o que nós sentimos.
Se eu falar qualquer bobagem, falar estou sentindo que é da parte de Deus, aí todo mundo dá glória. Acorda, gente. Eu até percebo nesse senhor, né, que ele é uma pessoa que foi enganada. Você vê que ele está falando ali e acreditando no que ele diz. Isso aí, irmão, é a formatação CCB. E eu não sei se você prestou atenção, hein? Não fala de evangelho em momento algum. Ele não consegue defender a CCB dizendo assim, não, irmão. A CCB tem evangelho. Aqui prega o evangelho. Aqui nós falamos de Jesus. Aqui a gente fala em todos os batismos. Jesus é o único e suficiente Salvador. Quem é que realmente creu em Jesus aqui? Quem é que entregou, que quer entregar sua vida a Jesus? Lá é falado isso, já, mas como eles não fazem, eles não têm como falar isso. Ele fica falando da própria denominação. Você vai ver agora, quando ele começar a redigir, a citar as virtudes da CCB. Gente do céu, é de assustar. Esse homem é ancião. Ele está espalhando isso na igreja. Ou seja, ele está aumentando a fé e a confiança das pessoas na denominação, que por tabela estão confiando em homens. Vamos ver. O caminho deles, né? Se levantam contra a obra de Deus, vão receber o seu pagamento, né? Se levantam contra a obra de Deus. Está vendo aqui, como eu falei lá atrás, ele vai chamar a CCB de obra de Deus, gente. Isso aqui é ou não é uma blasfêmia? Abra sua Bíblia aí, meu querido. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e o 29. Senhor, qual é a obra de Deus para que a façamos? E Jesus fala, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Falar do Evangelho, espalhar a mensagem, a semente. Essa é a obra de Deus. Mas não, para eles a obra de Deus é uma denominação religiosa. Trabalhar na obra de Deus é ajudar ela a crescer, trabalhar no canteiro de obra, aquelas coisas todas. Ou seja, segue aí. Pelo que estão fazendo. Não há obra mais bonita do que a congregação. Não existe nenhuma instituição no mundo, cristã, religiosa ou não, que pega mais da metade dos recursos que são coletados, financeiros. Espera aí, antes de entrar nessa parte. Você sabe que tudo que ele está falando aqui é por força de expressão dele mesmo, é ele quem faz essas classificações, não existe base nenhuma para isso. Ele está falando, ela é a mais bonita do mundo, ela é a mais organizada do mundo. Que é organizada ou não, eu não duvido disso, até conheço, porque todas as seitas são todas bem organizadas. Por quê? Existe explicação para isso, porque na seita as pessoas passam a amar demais a denominação. Eles veneram a denominação. Por isso eles passam a se dedicar com mais afinco e com mais amor à denominação. Por isso que se você procurar aí um salão das testemunhas do Reino de Jeová, você vai ver elas muito bonitas, bem feitas, bem arrumadas, eles estão organizados. Aí você vai nas igrejas adventistas, a mesma coisa. Bem organizados e bem aquilo, porque essas pessoas estão com o coração na denominação. É óbvio. E outra, não é só o coração, é o coração olhando aquilo como se fosse um próprio Deus. Então eles se dedicam, eles se doam, eles entregam a vida deles para aquilo. Então, isso não é de se assustar. O problema é que você trocou Deus por uma denominação. Um cristão genuíno, o coração dele está em falar em Jesus, evangelizar, distribuir a mensagem da salvação. Você viu a diferença? Aí você vai na igreja dele, não é muito bonita, tá lá, a pintura já faz 10 anos, né, o telhado, porque ele não tem o coração naquilo. Aquilo não é o Deus para ele. Aquilo não é graça. Aquilo não é obra de Deus. Então eles não vão se aplicar e gastar recursos financeiros, gastar tempo e mão de obra para ficar mantendo uma perfeição em algo que não tem necessidade. O verso
bíblico que encaixa exatamente nessa fala que eu estou apontando e explicando por que a CCB é tão bem cuidada, é a parte que Jesus fala: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Vamos ouvir. Deus, e dão aos pobres. Não existe isso. Não existe isso. Não existe nenhuma instituição que... Aqui ele fala: não existe instituição que pega tudo que ele tem, arrecada e divide no meio e dão aos pobres. Você está falando isso, mas ninguém prova isso na Congregação Cristã no Brasil. Ao contrário, a Congregação Cristã no Brasil, pelo qual o senhor Cláudio Marsola disse que na época em que o dinheiro ainda era direcionado para a obra da piedade, o caixa estava gordo. Estranho isso, né? Como é que o caixa fica gordo com tanta necessidade? Só tem uma maneira do caixa ficar gordo, no Brasil ainda, e em época de pandemia. Você sabe como? É não ajudando e não atendendo. Colocando empecilhos em todo momento para ir poder, né, segurando ali as necessidades. Fala do seu ancião presidente, Cláudio Marsola. E depois ele fala o caixa da piedade gordo, o caixa da construção magro. Eles estavam pegando da piedade, colocando na construção. Falas do Cláudio Marsola, que eu tenho um vídeo aqui feito análise. Certo? E depois, espertamente, eles foram lá e juntaram as coletas para não incorrer nenhum crime. E ele fala isso abertamente. Ele pegava do pobre, da obra da piedade, para comprar bloco, tijolo ou cimento. Um discurso seu ou falta de conhecimento, rapaz. Segue aí. Que possui unidade e unicidade. Todos falam a mesma língua, de norte a sul do mundo, a mesma doutrina. Isso não tem nada de diferente da Igreja Católica, querido. Ele está falando agora que não, a igreja é a mesma, todos falam a mesma língua. É para você ver a organização. Amigo, a Católica que também tem um sistema, a CCB tem um sistema parecido da Católica, que é Roma, Braz, Papa, Marsola. Os cardeais, que é aqueles que estão logo abaixo do Papa e que podem virar a ser um Papa, os cardeais, a CCB, os anciões da cúpula. Aí você tem os arcebispos e aí você tem lá os anciões regionais. Mesma coisa, os anciões regionais. Aí você tem os bispos e você tem, então, os anciões locais, que é, né, o local que atende 6 igrejas, 3, 5. Aí você tem o padre e na CB você tem o cooperador. E todas as igrejas das católicas no mundo seguem a mesma linha, o mesmo padrão, as mesmas ordens e diretrizes vindo de Roma. Tem nada de especial nisso e nem na CCB. Nada. Vamos ver. E no mesmo ensinamento, nada é imposto, tudo debaixo de diálogo. Não é coercitivo. É um sistema de... Meu Deus, será que eu vou falar? Ele falando que tudo é feito espontaneamente, nada é imposto, tudo. Eu coloquei um áudio aqui onde foram coagidas as pessoas e no Brasil inteiro aquelas papel de coleta de intenção, né, praticamente coagindo as pessoas a darem, ou seja, a fala desse ancião não representa a realidade da CCB, principalmente hoje. Vamos ver. De conselho, de aconselhamento, de reunião, de busca de Deus, de oração, de consagração, de santificação, onde as pessoas são colocadas no ministério pelo seu testemunho, não por política. Outro detalhe aqui, ó. Aonde na congregação as pessoas são colocadas no ministério pelo seu testemunho. Aí é sempre, ele fala de forma genérica, ou seja, você tem que ir lá na palavra dele para pesquisar, ou seja, testemunho no quê? É isso. A pessoa é colocada pelo seu próprio testemunho, ou seja, você viu que não é porque ele estudou a Bíblia, porque ele é apto ao ensino, ou porque ele tem um dom da palavra bíblica que fala. O dom da palavra lá em 1 Coríntios são 2. O dom da palavra com sabedoria e o dom de palavra com
ciência. Profecia, que está lá embaixo, não é dom de palavra, é profecia. Então, o bom testemunho para eles frequenta o culto todos os dias, não coloca bermuda, não tem televisão na sua casa, é submisso aos anciões. Para eles, isso é o bom testemunho. Ou seja, um homem totalmente entregue à empresa da CCB. Né? E ele deixa claro, ele omite, porque conhecimento bíblico para eles não é necessário. Basta você ser fiel à denominação. Ou seja, não por diploma, mas pela sua santidade, pela sua pureza, observando ter também. Que pureza, irmão. Que santidade, você tá doido. Vocês são pecadores, rapaz, como qualquer um. Esse negócio vão colocar você porque você é puro. Oh, meu Deus, é um santo. Só falta canonizar o homem, então. Né? E eles são colocados. Vai ver aí o quanto escândalo que tem na congregação cristã no Brasil de homens que foram colocados lá por causa da aparência. Por causa de que aparentemente era um homem fiel à denominação. Ou seja, um pouco, né, uma quantidade de conhecimento, né, que é necessário também, mas tendo como prerrogativa principal a consagração, a santificação e o testemunho dessa pessoa. Um lugar onde não tem política, um lugar onde o dom é considerado,